Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Enemate de 2021. Meu nome é Isabela, eu faço parte do grupo PET Matemática UFCG e hoje estou aqui para resolver a questão 158 com vocês da prova azul do Enem de 2020. A questão 158 diz o seguinte: três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é: letra A, 4 caminhos, letra B, 14 caminhos, letra C, 17 caminhos, letra D, 35 caminhos e letra E, 48 caminhos. Bom, antes da gente resolver toda a nossa questão, vamos recolher todas as informações importantes que ela nos traz, tá? É importante que para qualquer questão que você vá fazer, você olhe todas as informações que o enunciado traz que você pode utilizar nessa resolução. Bom, então aqui está o nosso texto completo e vamos recolher essas informações. Então, nós temos primeiro que ele diz que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Tá? Então, a gente vai anotar letra A, André, letra B, Bernardo e letra C, Carlos. Além disso, ele fala que André ele deseja deslocar-se da casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Então, nós temos que A vai para B sem passar por C. Temos também que André ele vai fazer deslocamentos para a direita ou para cima. Então, a gente coloca lá, deslocamentos para a direita ou para cima. E, por último, o número de diferentes caminhos que André pode utilizar para fazer esse deslocamento da forma que ele deseja. Então, a gente tem a nossa pergunta também. Tá? Então, ó, vamos deixar as nossas informações aqui num canto. Vamos trazer de volta a imagem que o enunciado trouxe do condomínio, né, e das casas dos meninos. E vamos tentar resolver essa questão. Qual é o primeiro pensamento que a gente pode ter para resolver essa questão? Bom, vamos desenhar, né, todos os caminhos que vão de A para B sem passar pela casa de Carlos. Essa é uma ideia muito válida, pode ser feita, é uma forma intuitiva de resolver essa questão. O problema de resolver dessa maneira é que vai demandar tempo a gente desenhar todos os caminhos possíveis. Além do mais, a gente pode desenhar e acabar contando o mesmo caminho duas vezes ou esquecer de algum caminho. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma de resolver. Então, vamos começar primeiro pensando em todos os caminhos que a gente tem de A para B, incluindo os que passam por C, tá? A nossa ideia vai ser, vamos achar todos os caminhos possíveis e depois a gente tira aqueles que passam por C. Então, vamos lá. Primeiro, nós podemos visualizar o caminho em amarelo, onde eu uso 3 setas para cima e 4 setas para a direita. Um outro caminho possível é usando 4 setas para a direita e 3 setas para cima, que é esse caminho verde. Outro caminho, o caminho azul, nós podemos fazer uma para a direita, 2 para cima, 3 para a direita e uma para cima. E um outro caminho, a gente tem uma para cima, 3 para a direita, 2 para cima e uma para a direita. Vocês perceberam alguma coisa em comum entre esses caminhos? Isso mesmo, a gente sempre está usando 3 setas para cima e 4 setas para a direita. Mas o que muda entre eles? A posição dessas setas. Então, nós estamos trocando essas setas de lugar. Essa troca lembra um assunto que a gente vê em análise combinatória, que é a permutação. Permutar elementos é trocar eles de lugar. Então, permutar essas setas é trocar a posição entre elas. Então, eu posso começar usando as 3 setas para cima e depois eu uso as para a direita, ou eu posso usar uma para cima, 2 para a direita e assim vai, tá? A gente vai permutando, trocando essas setas de posição. Então, a gente vai usar a ideia de permutação, para saber quantos caminhos, quantas permutações a gente pode fazer, criando caminhos diferentes. Aqui ainda a gente tem que tomar bastante atenção, porque não vamos usar a permutação simples. Nós vamos usar uma permutação chamada permutação com repetição. Por quê? Porque uma seta para cima eu tenho, na verdade, 3, e as setas para a direita eu tenho 4. Então, eu estou repetindo 3 vezes a seta para cima e 4 vezes a seta para a direita. Então, o que é a permutação com repetição? Como vocês podem ver nesse quadro vermelho,
A permutação com repetição é uma permutação de n elementos, onde esse n é o total de elementos que a gente tem, e eu vou repetir um elemento A vezes e um outro elemento B vezes, tá? Como a gente calcula essa probabilidade? Vai ser o n fatorial, a quantidade total fatorial, dividido pelo fatorial das repetições. Então, A fatorial vezes o B fatorial, tá? No nosso caso, nós temos 7 setas, 3 para cima e 4 para a direita, então um total de 7 setas. Então, a quantidade de caminhos possíveis vai ser a permutação de 7 setas, das quais eu repito 3 para cima e 4 para a direita. Então, nós vamos ter 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes o 4 fatorial. Vale ressaltar aqui que nós estamos usando a fórmula da permutação com 2 repetições, mas a gente pode estender para mais repetições. Então, eu posso fazer essa mesma fórmula para 3 repetições, aumentando mais um elemento, né, vamos dizer C, fatorial no denominador. Então, ficaria A fatorial vezes o B fatorial vezes o C fatorial. Posso aumentar para 4, para 5 e assim vai, tá? Mas aqui na nossa questão nós vamos usar até 2 repetições. Então, vamos usar apenas essa. Voltando à nossa resolução, nós temos 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes o 4 fatorial. Aqui, lembra que o fatorial a gente pega o 7, por exemplo, e diminui ele até o 1, multiplicando os números. Então, vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes o 2, vezes o 1, tá? Assim eu faço com 3 e com 4. Mas, para a gente simplificar e ter um pouco mais de tempo durante a resolução, vamos pegar o 7 e levar ele até o 4 fatorial. Então, ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4 fatorial. Por que eu faço isso? Para conseguir simplificar com o 4 fatorial embaixo. E o 3 fatorial a gente abre ele normal, 3 vezes 2 vezes 1, tá? Bom, então simplificamos 4 fatorial com 4 fatorial. Percebam ainda que no denominador a gente tem 3 vezes 2, que é 6, e em cima nós temos o número 6, então podemos simplificar, sobrando 7 vezes 5 sobre 1. Qualquer número sobre 1 é o próprio número em cima, então vai ficar só 7 vezes o 5, que é igual a 35. Então, nós temos um total de 35 caminhos que vão de A para B, incluindo os que passam pelo C, tá? Lembrando novamente, o que a nossa questão ela pede? Todos os caminhos que não passam por C, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos observar todos os caminhos que vão para C. Bom, então, como eu falei, nós vamos ver todos os caminhos que vão para C, tá? Vamos começar olhando os caminhos que vão de A para C. Vamos desenhar alguns. Então, olha, eu tenho esse amarelo onde eu faço 2 setas para cima e 2 para a direita. Ou então, esse caminho em verde, onde eu faço uma para a direita, uma para cima, uma para a direita e outra para cima. Ou então, eu posso ter uma para cima, uma para a direita, uma para cima e outra para a direita, nesse caminho em azul. E por último, eu posso ter esse caminho em vermelho, 2 para a direita e uma para cima. Então, percebam de novo, nós estamos tendo uma repetição aí. Do quê? 2 setas para cima e 2 para a direita, onde eu só estou permutando a posição delas, tá? Estou trocando elas de posição. Então, nós podemos de novo utilizar a permutação com repetição. Então, para a gente saber a quantidade de caminhos que eu tenho de A para C, nós usamos a permutação de 4 elementos, do qual tenho a repetição de 2 para cima e 2 para a direita. Nós vamos ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes o 2 fatorial. Novamente, vamos tentar simplificar. Então, eu vou pegar o 4 e vou levar até o 2 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por um 2 fatorial, que é o que a gente vai simplificar, e abro o outro 2 fatorial, que é 2 vezes o 1. Simplificamos o 2 com o 2 fatorial e fazemos as contas. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, tá? Outra forma também, em vez de a gente fazer isso, era simplificar o 2 no denominador com o 4 no numerador. E aí ia ficar 2 vezes 3, que já dava 6, tá? Então, percebam, a gente tem um total de 6 caminhos de A para C. No nosso desenho, nós desenhamos 4 caminhos, bastava desenhar mais 2 e a gente já fechava, tá? Então, utilizar a fórmula é uma forma mais precisa da gente saber todos os caminhos, mas desenhar também é uma forma válida. Vamos olhar agora os caminhos de C para B. Vamos ver alguns desenhos. Primeiro, nós podemos ver o caminho em amarelo, uma vez para cima e 2 para a direita, ou o caminho em verde, uma para a direita, uma para cima e uma para a direita, ou ainda o caminho em azul, 2 para a direita e uma para cima, tá? Então, olha, percebam de novo, nós temos uma seta para cima e 2 setas para a direita, onde eu só estou permutando, estou trocando elas de posição. Então, novamente, nós vamos usar a permutação com repetição. Por quê?
eu não repito as setas para cima, mas eu repito as setas para a direita, tá bom? Então, aqui eu tenho a permutação com uma repetição. Então, nós vamos ver os caminhos de C para B, vai ser a permutação de 3 setas, 2 mais 1, com uma repetição de 2 setas, que são as setas para a direita. Vai ficar o 3 fatorial dividido pelo 2 fatorial. Novamente, vamos tentar simplificar, vai ficar 3 vezes o 2 fatorial dividido pelo 2 fatorial. Cortamos e sobra 3. Então, de C para B, temos um total de 3 caminhos, que foram justamente os caminhos que a gente desenhou. Então, aqui desenhar também era uma forma válida e que, por ser um espaço pequeno, seria até rápido a gente conseguir contar, tá bom? Bom, beleza. Sabemos os caminhos de A para C e de C para B, mas quais que vão de A para B e passam por C, tá? Vamos olhar isso? Para isso, a gente vai precisar de um outro assunto de análise combinatória, o princípio fundamental da contagem, tá? Ele diz o seguinte: o princípio fundamental da contagem diz que, se há x modos de tomar uma decisão D1 e tomada a decisão D1 há y modos de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é x vezes y, tá? Então, traduzindo aqui, ele diz que se a gente tem duas situações, duas decisões para tomar, por exemplo, primeiro eu vou escolher os caminhos que eu vou de A para C e depois de C para B, se elas forem sucessivas e independentes, ou seja, a minha primeira escolha não afeta a segunda, nós podemos multiplicar só as possibilidades. Então, olhem, os caminhos de A para C e de C para B são sucessivos. Quando eu chegar em C, né, do A para C, eu preciso escolher que caminho eu vou tomar para B. E a minha escolha de caminho de A para C não altera, não afeta a minha escolha de caminho de C para B, tá? Então, nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, multiplicar essas nossas possibilidades. Então, os caminhos que passam por C vai ser a multiplicação dos caminhos que vão de A para C e de C para B. 6 vezes 3, nós temos 18 caminhos. Então, nós temos um total de 18 caminhos que vão de A para B, passando por C. Recuperando, lembrando de novo que a gente quer saber todos os caminhos que não passam por C. Lá no início da nossa resolução, nós vimos todos os caminhos possíveis, tanto os que passam, tanto os que não passam. E aqui nós vimos só os que passam por C, então basta a gente subtrair. Lembrando que os caminhos que chegam até B passando por C são 35 caminhos, e os que passam apenas por C são 18. Então, o número de diferentes caminhos que André pode fazer sem passar pela casa de Carlos vai ser 35 menos 18, que é igual a 17 caminhos, tá? Então, voltando lá às nossas alternativas, a resposta certa é a letra C, e nós finalizamos a nossa questão. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, e bons estudos e boa prova. Muito obrigada pela atenção.